Então, boa noite, boa tarde. Eu não sei quem está onde, pode ser que seja mais tarde ainda, se alguém estiver vendo a gente lá de Portugal. Meu nome é Luna, eu sou Program Manager para o Ecos Design Leadership na Ecos. Hoje a gente está aqui com o Renato, que é nosso embaixador do Brasil, e os convidados, para que a gente fale um pouco mais sobre maturidade do design. A gente já está indo para a temporada 3 do Design Leadership. Para essa temporada, a gente decidiu falar sobre as jornadas do design, desde a maturidade do crescimento do design, passando pelo Design Leadership em si, e chegando dentro de resiliência. Então, hoje a gente vai conversar com o Renato sobre maturidade, daqui a 2 semanas a gente tem uma outra conversa com ele sobre resiliência, então fiquem ligados. Esses são os nossos convidados de hoje. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada pelo tempo de vocês, Leandro, Camila, Magá. Quem é a Ecos? Eu acredito que muita gente que está no Brasil provavelmente já conhece a gente, tem 11, quase 12 anos que a gente está no mercado. A gente é um laboratório independente de futuros desejáveis. A Ecos tem 2 modelos de negócio, o Ecos Innovation Lab, Futures Lab, onde a gente ajuda negócios na criação de valor e de inovação para o bem, e também a Ecos School, onde a gente ajuda pessoas e organizações a dominar o mindset de inovação, habilidades e ferramentas. Inclusive, é dentro do Ecos School que se encontra o Design Leadership e o evento de hoje. Então, obrigada, Ecos, obrigada, Ecos School, por estar fomentando há 11 anos design e agora articulando o valor de liderança de design globalmente. A gente tem como propósito formar a próxima geração de líderes de design no mundo inteiro, e hoje em dia a gente pode dizer isso graças ao Design Leadership. E a gente é parte do Global Design Thinking Alliance. A gente é o único laboratório de inovação independente junto de todas essas outras instituições no mundo inteiro fazendo pesquisa sobre design. Então, é uma honra infinita poder dizer que a gente é parte do Global Design Thinking Alliance. E tudo que a gente faz é através do design. A gente acredita no poder do design, o design como forma de transformar realidades e possibilidades de futuros desejáveis. E a gente combina, então, o design com negócios para transformar organizações e a sociedade como um todo. Aqui é um pouco da jornada do Design Leadership, que são 10 semanas de uma trajetória que passa por essas 4 esferas de articular o valor do design, construir os próximos passos na liderança do design, a excelência até a última milha do design e moldar e gerenciar equipes de design. Para essa temporada 3, esse aqui é um pouco da line-up, a gente ainda tem alguns nomes para serem confirmados, eu não posso dar spoiler, mas o que a gente tenta trazer a cada temporada são novas fontes de informação, novas pessoas, novas perspectivas, justamente para a gente entender e poder parametrizar o design a partir de múltiplas perspectivas. Esse é um programa exclusivo para líderes de design e de inovação e de criatividade. Muita gente que vem fazer o programa não só vem de um background de design, mas também de comunicação, muitos engenheiros, muitas pessoas de tecnologia. Então, é interessante entender que é sobre o mindset de design, muito mais do que a prática do design em si. Começa dia 10 de outubro, a temporada 3, vai até dia 14 de dezembro, e aqui tem um pouco da informação sobre os horários das aulas e dos workshops. O curso é dividido em 2 momentos. O primeiro momento da semana é mais inspiracional, eu diria, provocativo, onde a gente tem uma conversa para definir o tema entre esses 10 temas do curso como em si. E daí vem um workshop que é para tangibilizar e fermentalizar os participantes. Se tiver qualquer dúvida sobre o programa, eu peço para que mande um e-mail para mim, eu vou escrever meu e-mail no chat depois. E agora eu vou passar o bastão para o Renato, porque eu quero só ouvir o que vocês têm para dizer. Muito obrigada mais uma vez pela confiança, pelo tempo de vocês, e eu vou ficar aqui agora na minha. Renata, com você, o show é teu. Obrigada. Perfeito. Luna, muito obrigado por essa apresentação, introdução incrível. Pessoal, queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, agradecer os nossos panelistas, né? Tem aqui o Leandro, tem a Camila, tem a Magá, são todas pessoas incríveis que eu tenho a oportunidade de conhecer, pessoas que eu já conversei, pessoas que eu conheço da trajetória. Eu já trabalhei com a Camila e com a Magá, ainda não trabalhei com o Leandro, mas o mundo é curto, nunca se sabe, vai que o futuro, né? E a gente está aqui hoje para falar sobre a jornada de maturidade no design. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é maturidade, o que a gente entende por maturidade, como que está a maturidade de design nas empresas no Brasil.
E eu queria começar essa nossa conversa pedindo para cada um de vocês se apresentar em 2 minutinhos. Pode ser pela ordem que a gente está aqui, pode ser o Leandro, a Camila e depois a Magá. Se apresentar um pouquinho, falar do histórico de vocês, que vocês gostam de fazer, série que vocês estão assistindo. Bom, bacana. Bem, eu sou o Leandro, né, o pessoal me chama de Maione bastante no trabalho, o Léo também, Lê, como preferirem, não tem problema. Eu trabalho com design, acho que já há uns 13 anos, né, um pouquinho mais, talvez. Eu sou pai de 2 crianças, 2 menininhos lindos aqui. Eu trabalho no Itaú, né, eu sou head de pessoa física ali, acabo trabalhando com produtos de pagamento, gestão financeira, alguns produtos de crédito, seguros. A série que eu tô vendo agora é Sandman, tô um pouco atrasado, já bombou, já tem galera que já soltou spoiler, mas comecei semana passada a assistir. Eu tava viciado em The Sinner, recomendo, estilo True Crime. Enfim, eu tô muito feliz aí pelo convite do Renato, a gente bateu bastante papo, muito feliz aqui em poder conhecer Camila, Magá, Luna, enfim. Bom, eu sou a Camila, eu tô falando aqui do Rio, acho que eu sou a única daqui do Rio. É, Eu já sou designer também há um tempinho, mas eu fiz uma estrada um pouquinho diferente. Eu comecei na educação física, depois eu fiz comunicação, fiz design. Então, eu sou a doida das faculdades, aí não recomendo. E aí eu tenho uma trajetória profissional também um pouquinho diferente, assim, bem ampla. Então, já tive muito... Comecei com uma experiência empreendedora, então eu já tive 2 empresas. Depois eu comecei a querer entender como é que era meu posicionamento no mercado. E assim eu fui, então já trabalhei em e-commerce de moda, já trabalhei em seguradora, já trabalhei em consultorias diferentes, consultoria remota, consultoria de fora. Trabalhei em empresa de produto, que foi a penúltima, né, minha última coisa que foi o iFood. E agora estou como design manager na ROM, que é uma experiência internacional remoto, então já é um outro rolê aí todo diferente. Mas um prazer conhecer vocês. Acho que em relação à série, estou no momento realities, assim, tô assistindo reality de culinária, assistindo todos os tipos de reality. Queer Eye recomendo, pra quem quiser desopilar um pouquinho e chorar. Aquele reality do pessoal que faz vidro, aquele é incrível. Ai, o Foi ela, Vidrados, gente. Assista Vidrados, realmente é muito legal. Camila que me indicou e eu fiquei viciado. Magá? Boa noite para todo mundo aí. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, eu sou Magá, eu sou designer, trabalhei com design há muito tempo, assim, tive uma trajetória também um pouco não tão diversificada quanto a da Camila, mas assim, dei uma passeada por aí. Eu trabalhei 10 anos na Americanas, então eu costumo dizer que eu fui forjada a ferro e fogo ali, né? Há um bom tempo. E a parte interessante é que eu comecei, na verdade, liderança de design na parte de branding, e aí depois vim migrando ali para produto. Mas a parte curiosa é que eu dei uma paradinha aí no meio do caminho e fui fazer umas coisas diferentes com design, desde cenografia para evento até fazer a direção de um desfile. Então, vivenciando design em várias formas diferentes, e acho que o que sempre me fez esse caminho, assim, é a forma de pensar do design, né? Então, é um pouco disso. Hoje estou na Noma barra Casai, como Product Design Manager das 2 tribos que a gente tem lá. E falando um pouco de série, eu sou viciada em séries de true crime, então eu adoro todos eles, todas as séries de crime aí, tô por dentro, assisti Sinner, super. E choro bastante assistindo Queer Eye também, abrindo aqui o coração. Camila, tamo junto. Mas é isso, pessoal. Não, maravilha, pessoal. Quando a gente estava montando esse primeiro Fire Sessions, eu pensei assim, como que a gente consegue ter um grupo de histórias diversas, de trajetórias diversas, que a gente consiga criar uma conversa mais global mesmo sobre maturidade no design. Então eu pensei assim, quem são as pessoas que eu poderia ouvir falar infinitamente? Aí eu pensei em vocês e trouxe, né? E fiquei muito feliz de poder, que vocês aceitaram. E a gente pode entrar na nossa primeira pergunta, né? Que a pergunta já começa meio cabeluda, né? E a pergunta é, como que vocês definem maturidade em design? Como que vocês veem a maturidade em design nas empresas brasileiras? Quem quer começar? Olha, eu Posso aponto, hein? começar? Posso começar?
Eu acho complicado, assim, falar de maturidade nas empresas, porque a gente tem uma ideia, primeiro, quando a gente não tá, né, em algumas empresas, sei lá, que estão hoje mais faladas, a gente tem uma imagem de que, nossa, essas empresas são super maduras em termos de produto, design. Às vezes você vai trabalhar lá e você vê que, na verdade, não é. E não é porque eu acho que o design, ele vem mudando constantemente. Então, da minha época, assim, hoje o que a gente diz que é product design não existia, mas no fim é tudo a mesma coisa. Então, eu acredito que a maturidade vem muito desse pensamento de estar sempre evoluindo junto com o design, mas sem esquecer da base, assim, o que constitui o design em si, esse pensamento de design, né, como a Magá falou, é, o que constitui isso ao longo do tempo e não, de repente, a gente achar que agora a gente faz uma coisa totalmente diferente e só seguindo as tendências, com nomenclaturas em inglês, que a gente faz muito de forma excludente, assim, né? Então, eu vejo a maturidade de design como isso, né? Quem entende esse pensamento ao longo do tempo e consegue ir evoluindo conforme o mercado, sem esquecer da essência, assim, do que é o design, a forma de pensar. Boa, Meu muito ponto, legal. assim, meu ponto aqui, pelas outras empresas, eu estou com a Camila, que é um pouco difícil de falar, né? Tem o que vendem, tem o que acontece por aí, a gente sabe bem, né? O que eu tive de experiência, acabei não citando, eu tive um estúdio de branding e design digital. Então, eu atendi clientes de médio porte, pequeno porte. Então, nesse ponto, né, muitas vezes o pessoal tratava o design só como uma camada da interface, né? E aí, quando você ia com algumas perguntas um pouquinho mais complicadas, assim, básicas, mas poxa, como que está o funil, né? Você tem tagueamento, que dados você tem? A gente via que o pessoal já olhava assim, por quê? Né? O que está falando de funil, tagueamento? Por que você quer isso? Então, encontrar um pouco dessa realidade, né? Hoje, assim, aí já falando das passagens que eu tive com a empresa, para mim, assim, é a capacidade de influenciar a estratégia. Então, eu acho que tem muito report falando nisso, mas eu acho que está muito direcionado para a capacidade de você influenciar a estratégia do negócio, né? E a força que você tem, né, que o time de design tem, em um fórum executivo. Então, para mim, você pode ter uma ótima operação ali funcionando, componentizada, escalabilidade, show de bola, mas você ainda pode estar trabalhando uma camada de interface. Né? E às vezes, quando te chamarem para o fórum executivo, você não ter ainda a forma de conversar, você não vai falar de interface, você não vai falar de métricas, você tem que ter uma visão executiva, tem que saber conversar com métrica, resultado. Então, saber pontuar direito, saber escutar. Então, para mim, assim, está muito ligado com essa frente de influenciar a estratégia, tá? Acho que isso é inenarrável, é indiscutível, né? Indiscutível. Se você conseguiu, assim, se você está nessa empresa, putz, parabéns, tem que continuar trabalhando para manter a maturidade do time lá em cima, para você não perder esse espaço. Acho que o que eu posso trazer de complemento assim, concordo bastante com o que foi dito antes, e acho que, assim, além da entrega do valor, né, que o design faz, é como esse valor é percebido também pelas outras áreas e pelos usuários também, né, pelas pessoas usuários finais ali do produto, do negócio, do serviço. Então, acho que isso está super interligado ali com o valor do design, né? Acho que é como a gente é percebido e como a gente entrega valor, como é que a gente soma ali, né, com o negócio todo. Não, muito legal. O que eu ouvi, de uma forma, não querendo resumir, mas eu ouvi bastante sobre ter um processo consolidado, mas ainda adaptável para a realidade, né, das diferentes empresas, e também a influência que o time de design tem sobre o negócio, né, o impacto que isso consegue trazer, de estar realmente sendo chamado para essas reuniões, para esses fóruns, né, onde a estratégia acaba sendo definida de uma forma ou de outra, né. Eu acho que é muito interessante o que vocês trouxeram. E quando a gente fala também sobre o que é vendido e o que é feito, né? Que vocês acabaram comentando um pouquinho sobre a empresa X tem processo X, Y e Z, e aí, às vezes você tá ali na empresa e fala assim, putz, mas não é bem assim que acontece, né? Queria saber se vocês têm alguma história para compartilhar, ou até mesmo dicas para as pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, uma vez que elas entram nessas empresas onde elas achavam que ia estar tudo estruturado para elas,
e, na verdade, não está, o que que elas deveriam fazer? Contribuir, tá? Acho que é o primeiro ponto. Tá? Acho que, claro, quem está de dentro vai ter uma visão da empresa, tá? Às vezes é uma visão um pouquinho mais encantada, e eu acho que é um ponto até para a gente falar um pouquinho mais para frente, a gente precisa ser super autocrítico em relação à estrutura da equipe de design aqui, e não florear, né? Não enfeitar muito o bolo, saber das nossas falhas, mas, poxa, você chegou em determinado momento, viu que a empresa não era ela não estava exatamente naquele momento que ela tinha vendido, eu acho que aí é o trabalho do designer falando. Tenta entender o momento, tenta entender de onde veio. Tá? Passei por uma empresa em que eu entrei 2 anos atrás, estava de um jeito, e hoje já mudou e já evoluiu bastante. E aí quem entra fala, poxa, mas evoluiu? Evoluiu, tem todo um histórico, né? Então, não está satisfeito. Eu acho que o que a gente precisa do designer aqui como um todo é essa capacidade de construir história junto. Né? Não adianta só criticar e falar, eu vou para a empresa A, eu vou para B, porque lá é melhor. Cara, toda empresa vai ter sua parte boa e sua parte ruim, vai estar em níveis diferentes. Às vezes você vai encontrar um processo mais na frente, outro um pouquinho mais atrás. Né? Às vezes você vai em uma que está muito mais bem estruturada, e aí você tem que encontrar o seu caminho por lá. Então, eu acho que assim, tem pontos de melhoria, alinha com o lead, né? Fala com seus líderes, vê como você pode contribuir, tenta ser um disseminador dessa cultura, sabe? Acho que é o ponto principal, porque a decepção a gente tem em vários lugares, tá? Não é na empresa A, B ou C, tá? Aí, se a cultura for tóxica, bicho, o resto a gente consegue dar um jeito aqui com trabalho e com conversa. Tá? Eu acho que também tem uma questão de entender que, sei lá, a gente pode entrar na empresa e ela ter ali a maturidade super perfeita e ser incrível, etc. E você vai acabar caindo num grupo de trabalho, numa squad, numa tribo, onde a maturidade ainda não está lá em cima, né? Ela não chegou, ela não rampou. Então, que bom que você tem um histórico ali, né? Você tem um pilar para se apoiar, para chegar nesse lugar de maturidade. É saber que nem sempre você vai chegar e o processo vai estar lindo, ilustrado, maravilhoso, né? A gente precisa, sim, contribuir, construir, chegar junto ali, mas acho que é importante entender o contexto do que está acontecendo, sim, e saber que, assim, nem sempre é tudo mil maravilhas, e que bom que não é, né? No lugar onde não é, onde você tem a oportunidade de aprender, de transicionar ali, conversar com outras pessoas, aprender mais, etc. Então, você tem ali para mim, é sempre isso, né? Sempre tem um problema ali, sempre tem uma oportunidade para aumentar. E se é a falta de maturidade, legal, trabalha em cima, né? Vamos embora ali, vamos juntar mesmo, como o Leandro falou. Eu acho que isso que vocês falaram é bem interessante, assim, porque na real, com o tempo também eu fui trabalhando essa minha expectativa em relação às empresas, porque você tem um ideal, né, quando você está ali fazendo um processo seletivo, alguma coisa em que você espera que tudo esteja pronto e que as empresas estejam lá maravilhosas para te receber, que a sua experiência vai ser maravilhosa. Mas, assim, hoje em dia eu tenho minha contribuição, assim, acho que para quem está buscando, onde quer trabalhar e tal, é ir muito além do que não é só o design ou só a maturidade do design, porque isso a gente trabalha, né? A gente entra e a gente tenta montar, mas é muito mais valores da empresa, ou se você se identifica com os princípios básicos ali do que aquela empresa está buscando. Então, no meu caso, por exemplo, diversidade é um ponto muito importante. Eu conseguia trabalhar os meus propósitos pessoais, então é um espaço que vai me permitir isso, ou o tanto de qualidade de vida que eu consigo ter equilibrando com aquele trabalho, e não esperar que tudo venha do trabalho também, né? Então, eu acho que para buscar, assim, isso eu recomendaria ter essa visão e ter um olhar de quando você está sendo entrevistado, na verdade você está entrevistando, né? Então, tem muito um trabalho de autoconhecimento. Hoje, assim, para mim, o que eu recomendo mais é autoconhecimento, você buscar o que você gosta, o que você é bom, inclusive, para não tentar só melhorar no que você considera que é fraco. Por aí, assim, você encontrar um lugar que tenha um espaço para que você seja o melhor possível sendo você mesmo, assim, né? Então, eu vejo dessa forma. A gente está todo mundo anotando isso, porque várias pérolas de conhecimento dessas nossas três pessoas maravilhosas aqui. Eu acho que é exatamente isso. Assim, a pergunta que eu fiz foi justamente para a gente trazer esses temas, porque das pessoas que eu mentoro, né, as pessoas que eu converso, as pessoas sempre estão esperando
um processo fechadinho, perfeitinho, bonitinho. Eu falo, gente, não espera. É, a falácia que mais tem é todo mundo achar que toda empresa é Google, que é que nem Facebook, onde está tudo certinho ali, o processo está bonitinho, arrumadinho. E nem Google e Facebook são assim, gente, está todo mundo descobrindo. A base de trabalhar na tecnologia, os processos que a gente tem, tudo isso é para a gente chegar no certo mais rápido. Mas para a gente chegar no certo, a gente tem que errar várias vezes. Né? E se o processo não tá pronto, que nem Léo, que nem Magá, que nem Camila falaram, não tá pronto, vamos lá e vamos montar, vamos entender. E entender também que aquele processo não vai funcionar ali para sempre. Daqui a 6 meses, talvez ele mude. Pode ter uma mudança estratégica da empresa, pode ter uma visão nova. Quantas vezes eu já estive em empresas onde a visão de design da empresa era uma por 6 meses, o CEO foi num evento, viu uma palestra de uma pessoa de design e falou assim, nossa, cara, design é o futuro. E aí a pessoa chega e coloca um peso completamente diferente no design, sabe? Então é muito importante a gente ter esse entendimento de que é tudo muito fluido, é tudo muito, às vezes, cíclico, né? Mas é que é importante a gente entender que tá todo mundo descobrindo junto e a resposta, né, que a gente mais tem nessa questão que a gente teve aqui nessa conversa, né, com essa provocação, é a necessidade da colaboração, de construir junto, de estar com outras pessoas. Isso já amarra muito com a nossa segunda pergunta, né? E a nossa segunda pergunta é como a maturidade em time de design ajuda as empresas como um todo, né? Então, qual é o poder que design tem? Quando a gente alia isso a uma boa maturidade, qual é o poder que design tem de influenciar a empresa como um todo, de ajudar a empresa como um todo? Eu posso falar. Eu acho que o design é interessante porque ele une diferentes coisas, né? Diferente, como o Leandro estava falando, muita gente acha que a gente está ali na ponta final, na interface, no que vai estar ligado ao usuário, de repente. Na real, assim, o design ele consegue unir, ele deveria, né, conseguir unir, quando se está maduro um time assim, as necessidades da empresa, né, os objetivos de negócio com o que as pessoas precisam e como que é a melhor forma delas utilizarem. Então, acho que isso, se a gente conseguir passar esse entendimento e o valor disso, e o quanto que, através do pensamento de design, na forma da gente construir produto assim, a gente consegue economizar dinheiro, a gente consegue construir produtos melhores, a gente consegue, até na minha utopia, mas influenciar e construir um mundo melhor, que é o que eu gostaria, né, que as pessoas tivessem como propósito, o poder que o design tem para fazer isso, né? E então eu acho que é muito como que a gente ajuda a disseminar, é meio que mostrar o valor disso, né? Mostrar o valor do design, mostrar o quanto que o que a gente faz vai além do que as pessoas imaginam ali, ou de um histórico do design gráfico, que de repente na cabeça das pessoas era muito visual e que nem era também, né? Já não deixava de ser um design de experiência e só que não se falava nesses termos. Então, é o que eu acho, assim. Mas, enfim, podem falar. Eu costumo dizer que o papel do designer é sempre ser a pessoa que puxa todo mundo para sentar na mesma mesa e conversar e entender. Então, tá, esse aqui é o problema, tá? Esse é mesmo o problema. Então, a gente é essa pessoa que possibilita essas conversas diárias que às vezes nem sentariam na mesma mesa para conversar, sabe? Então, acho que essa coisa de ser um facilitador de conversas, de discussões, para fazer o entendimento do problema, escolher qual o problema real que a gente precisa resolver, né? Ou o melhor problema. Acho que isso é onde a gente entrega muito valor, né? Quando a gente consegue juntar pessoas e aumentar essa eficiência dessa conversa e aí chegar num denominador comum ali, tanto do lado do negócio quanto do lado da pessoa usuária, com as suas necessidades, né? Olhar para todos esses lugares e fazer as conversas fluírem e trazerem soluções, né? Acho que as conversas nunca são as conversas não, a solução ela nunca vem do designer sozinho, né? Não é o designer que tem a solução em si, ele só vai ali lapidando, puxando essas conversas ali de vários, né, os fatos e as coisas de vários lugares para construir essa solução a várias mãos. E eu acho que esse é o valor assim que a gente consegue levar para a empresa no fim do dia. Sem tirar nem pôr aqui tudo que falaram, Camila, eu acho que eu estou contigo no ponto, assim, sou sonhador também. Acho que sim, a gente tem chance de mudar a sociedade e eu acho que cada vez mais a gente vê bastante designer entrando no mercado apaixonado pela profissão, tá?
E aí eu realmente acredito nisso, porque no final do dia, assim, a gente desde sempre, desde o começo da literatura de design aqui, pensa em como comunicar com o cliente, né? Como conversar com as pessoas, como tocar elas. E hoje, a área de UX, design, vem ganhando protagonismo, que a gente vem falando de centralidade no cliente, onde a gente vê empresas deixando de ter um olhar só voltado a métricas de negócio, orientado à performance do negócio, começa a olhar para a métrica de satisfação, começa a valorizar a experiência. Então, a gente vai ganhando voz para mudar, para ser um negócio sustentável, né? Como que, e aí, Ben Kagan da vida, né? Como que a gente atende o negócio e como que a gente atende o cliente final, né? Eu acho que o design aqui, a maturidade de design, saber expor esse equilíbrio de uma relação sustentável, mostrar que sim, tem linha de receita para a gente explorar, mas ela não é à custa de uma mensagem que ela é pouco entendível, que ela está clara, que está fácil, que o cliente sabe onde ele está se metendo, né? Ele sabe o que ele está contratando, e ele tem respaldo, no exemplo de um crédito, poxa, você pode ofertar o crédito, pode ajudar ele a gerenciar o crédito dele, né, a fazer uma gestão financeira, avisar ele, criar alguns nudges, usar de economia comportamental, artifícios que sejam para mudar comportamento e efetivamente no final do dia ajudar essa pessoa a conquistar algo melhor, ou que seja pela educação. Eu acho que o design tem essa característica, né? E quando você tem um time com uma maturidade alta, que entende que, poxa, eu não posso ser tanto sonhador assim, eu tenho que saber conversar com o executivo, eu tenho que saber colocar o ritmo de jogo ali, às vezes eu vou perder uma batalha, né? Mas a guerra continua, eu tenho um conjunto de princípios, um conjunto de valores. Eu acho que isso é um diferencial maravilhoso que cada vez mais, como vocês colocaram, a Marga trouxe assim, não é o designer sozinho, né? Mas é a tríade, a squad, são as lideranças representando várias áreas, conseguem colocar esse ritmo de jogo e pouquinho a pouquinho ali a gente vai quebrando uma pedrinha, vai esculpindo aqui o futuro que a gente quer. Então, sim, eu acho que a gente está num momento muito maravilhoso para estar trabalhando com design aqui, muito maravilhoso. Sim, a gente está num momento que pelo menos assim, nos meus 10 anos de carreira, eu nunca vi tanta gente competindo por designer, né? Assim, nunca vi esse cenário onde as pessoas realmente buscam pessoas designers e suas empresas em determinados momentos, né? Em determinadas maturidades, mas é realmente um momento único. E eu acho que parte da maturidade de design, né, para as empresas, pelo menos, eu acho que está na compreensão de que design é uma metodologia para você resolver problemas, né? Que nem a Camila falou aqui nos comentários, que a gente gosta de problema para resolver, né? Que é uma metodologia que você vai adaptando para resolver problemas, que é você entender o contexto do problema, você pensar em formas de resolver o problema e você testar essas diversas soluções para ver qual é a mais aderente, né? E isso me remete, quando eu trabalhava com a Magá, na Noma, a gente fez uma escola de inovação para ensinar o processo de design thinking para a empresa como um todo, né? Para um grupo de pessoas. E você vê nos olhinhos das pessoas a manivela mudando. Fala assim, é isso que vocês fazem? Então eu posso chamar você para muito mais coisa, né? Então isso é meio que um momento para a gente voltar para a colaboração, que nem a Maga falou, trazer um monte de gente para a mesa, mostrar, galera, esse é o problema que a gente vai resolver? Beleza, como que a gente pode resolver esse problema? Porque aí quando todo mundo vê que é um processo que é colaborativo, todo mundo vê que todo mundo pode fazer parte, né? A pessoa designer está ali atuando como facilitadora, todo mundo vê o valor daquilo e a gente começa a ser chamado para diversas conversas, né? E é assim que a gente começa a ganhar espaço, não é a gente ser designer que fica ali na nossa mesinha, fica ali, coloca o inativo no Teams, no Slack, para ninguém te incomodar enquanto você está no Figma, né? E você acha que é assim que você vai conseguir maturidade, assim que você vai conseguir influenciar estrategicamente? Amor, não. É no cafezinho, é no cigarro, no break do cigarro. É assim que a gente influencia pessoas. É importante ter o momentinho do chopp, o happy hour. Assim, é na amizade, é na parceria, na colaboração. Leandro, você está com a mão levantada? Diga aí, querido. Eu tô, Renato, só queria pontuar algo que você trouxe, que você pode ver a maturidade também na empresa, é quando você vê outras áreas falando que vai fazer um discovery e querendo buscar ferramentas. E aí um dos pontos, uma das dicas que você perguntou na primeira pergunta, o que a gente pode falar para quem está entrando no mercado? Eu vou falar um negócio, não se irrita. Porque se você está nessa empresa
e você chegou nesse momento em que as pessoas estão puxando o discovery, estão querendo falar com o cliente, por mais que não tenha um CX, ali um designer atuando junto, gente, já é uma super vitória. É uma super vitória. Então, acho que você tocou num ponto que, meu, eu levantei a mão aqui até para não esquecer, cara. Desculpa te interromper, mas assim, você encontrou esse lugar, meu, incentiva, ajuda, não vai assim, tá fazendo de jeito errado. Não, que bom que você tá fazendo. Ó, você conhece a metodologia aqui, ó, da próxima vez, tenta fazer assim. Meu, se coloca na posição da outra pessoa, às vezes ela tá sendo cobrada por isso, ela tá fazendo o melhor que ela pode, e às vezes tem um pouquinho mais de conhecimento, não é criticar o trabalho do jovem ali, do amigo do lado, não, meu, se coloca à disposição, vai ajudar, enaltece o trabalho, tu precisa de coragem para você mudar uma forma de ver, né? Esse é o ponto, é bem isso, Luna, isso é ser líder. Eu acho que, meu, independente do teu cargo, você pode exercer a liderança. Não, exatamente, exatamente. É isso que Luna disse, isso é ser líder. E é sobre isso, gente, é sobre você democratizar o acesso ao que é inovação, ao que é design, o que, que são esses processos, né? Você deixar todo mundo fazer parte da festa. A festa é muito melhor quando cada um traz um prato. Se você for a pessoa que está comprando os salgadinhos, fazendo bolo, pegando refrigerante, você vai estar no começo da festa, você vai estar exausto, não vai aproveitar a festa. Agora, se você arruma a casa e cada pessoa traz um pratinho, dá para todo mundo aproveitar, né? É só lembrar das festas de aniversário, né? E eu acho que é muito sobre essa colaboração. De novo, design a gente sempre fala sobre colaboração, a gente sempre fala sobre democratização ao acesso, e aí meio que fazer um merchanzinho, a Ecos tem vários e-books gratuitos que dá para você entrar, dá para você baixar, falando sobre processo de inovação, design de futuros. Então, assim, dá uma olhadinha nas abas de conteúdo que vocês vão achar várias coisas que são incríveis para você. Tem spoiler? Vou até Spoiler. dar spoiler, vou parar tudo para falar. Tá. Está saindo do forno o e-book de Design Leadership em português. A gente finalmente traduziu. Demorou, porque o nosso time é minúsculo, mas só para dar spoiler. Aí, gente, não tem desculpa para não fazer agora. Agora é sobre correr atrás, né? E aí, falando um pouquinho, entrando já na nossa terceira questão, né? Que a gente falou um pouco sobre, Leandro falou um pouquinho sobre, você entrou na empresa, a galera tá fazendo discovery. Nosso papel como pessoas designers, pessoas líderes, é chegar, colar das pessoas e, ó, perfeito o que você tá fazendo. Que tal a gente fazer dessa forma? Toma aqui esse material, tem essa forma de fazer, tem esse vídeo no YouTube, tem esse workshop. Muitas vezes chamar as pessoas para os workshops que você está rodando, para uma entrevista com o usuário, para um teste de usabilidade, para as pessoas verem como que isso é feito, né? E ver que não existe toda essa mística por trás do design, óbvio. Como qualquer outra área, tem os seus processos, que é importante estar de olho, mas é, é importante trazer as pessoas para perto. Mas a gente sabe também que não é tudo um mar de rosas, né? Então, assim, pensando nessa jornada de maturidade, em busca da maturidade, da influência, o que que vocês três acham, né? Na experiência de vocês, quais são as armadilhas que podem aparecer nesse caminho para a maturidade, né? Quais são as armadilhas que as pessoas têm que ficar atentas, coisas que podem dar errado, né? O que que vocês acham que o pessoal tem que ficar assim com a orelha em pé? Se ouve alguém falando, talvez a gente tenha que fazer XYZ, você fala, opa, bandeirinha vermelha, melhor não fazer. Eu acho que achar que tá ganho, assim, acho que eu falei um pouquinho disso, mas achar que é isso, a gente tem um caminho para a maturidade, um dia ela vai chegar e que essa empresa ela é madura em termos de design e para sempre será assim. Eu que já estou aí há um tempinho, né, vocês falaram também, a gente acompanhou tantas mudanças da área de design, assim, tantas formas de chamar o que a gente faz, tantas formas, tantas metodologias que às vezes são até as mesmas, mas adaptadas e a gente chama com novos nomes. Então acho que não achar que tá ganho, que essa maturidade é uma coisa que se atinge e que a gente chega lá. Eu acho que isso é pra vida também, né? Falando de maturidade aí, rumo aos meus enta, também acredito que é não achar que a gente encontra uma maturidade e ela tá pronta, assim. A gente vai ter várias etapas, são vários times diferentes, as empresas vão mudando, né? Então, às vezes, em um determinado momento, realmente a cultura era assim, e aí acontece mudanças, pessoas novas entram, pessoas antigas saem, a cultura muda. Então, como que a gente pode estar atento a saber se aquilo ainda está funcionando constantemente e validando essa maturidade constantemente e continuar mostrando, né, esse valor do design, como que a gente pode realmente contribuir para o negócio em si e para
o que a gente falou, né, de mudar o que a gente pode dentro das realidades. Porque no fim a gente é essa pessoa que está ali dentro tentando fazer alguma mudança, né? Quando a gente fala de negócios e que dentro do capitalismo tem muito ali de lucro e tal, a gente, pelo menos, eu acredito, né, que deveria estar olhando também para outras coisas. Como que a gente pode sim dar lucro, porque infelizmente é isso, a gente não tem como quebrar esse sistema e a gente tem que falar a linguagem do negócio sim, e é importante encontrar uma forma de ter lucro também fazendo mudanças significativas, né? Camila, eu acho que o que você disse é super pertinente, e o que você estava falando é, sobre o plano, né, de não achar que está ganho, é aquela frase a cultura como a estratégia de café da manhã, né? Não é um checklist, eu coloquei ali no chat, não é um checklistzinho, tipo, tem que estar em reunião tal, tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa. Não é só fazer as tarefinhas uma depois da outra que você ganha a maturidade no design. Não é assim, é uma adaptação, é um momento, tem que entender o momento da empresa. Tem momentos que você tem que tem que dar uma voltinha para trás, momentos que tem que congelar, né? E tá ciente disso. Magá, você ia falar? Não, eu ia comentar, acho que ainda mais com o mercado que a gente está vendo agora, né? Tudo que está acontecendo no mercado, todas as mudanças, né? Tiveram várias mudanças na perspectiva de objetivo das empresas, né? Não dá para você estar ali esperando que o processo, a esteira, ela vai ser sempre linear, né? Ela nunca é, na verdade. Então, a gente precisa ter muita resiliência, né? Eu achei ótimo até o tema ali da próxima conversa de vocês em relação a isso, mas resiliência é uma coisa super importante para gente seguir, assim, e saber que às vezes não vai dar para ser by the book, né? A gente vai ter que se reinventar em algumas coisas, a gente vai ter que entender que talvez a gente vai ter que olhar alguma coisa ali e falar assim, tá bom, isso aqui eu entendi que dá para mudar, e a gente vai ter que ir se adaptando. E acho que a maior prova disso é tudo que a gente passou esse ano com as mudanças de mercado e todas o cenário que a gente vem vivendo dentro das próprias startups, assim, a gente precisa, sim, ser resiliente, precisa estar pronto para que as coisas... E acho que isso complementa com também de você não estar muito fechadinho ali, trancado no seu mundo, olhando o seu Figma, né? Porque senão o mundo está mudando ali em volta e você não está acompanhando. Então, acho que assim, é super importante essa coisa de você comentou do cafezinho, né? Daquele momento que você está conversando. Cara, conversar com as áreas da empresa, entender quais são as dores, quais são as coisas novas que estão surgindo ali, né, junto com essas mudanças, e estar muito disposto a participar dessas conversas, auxiliar ali mostrar também o lugar, né, da onde a gente pode provar o valor, que às vezes é numa conversa que numa reunião que você não teria sido chamado, se você não tivesse perguntado para alguém, alguma pessoa de outra área, se aquele projeto andou, se aquela coisa está indo bem, etc. Então, você vai também cavando esses lugares onde você pode dar apoio. Então, ter resiliência e estar sempre pronto ali para levar o design, né, como um apoio para esse momento que a gente está passando, eu acho que também são aprendizados que vieram desse momento que a gente está vivendo. Uma das armadilhas, assim, é que eu acho que conforme a área de design vai ganhando maturidade, vai ganhando exposição também, você acaba sendo chamado para alguns fóruns mais estratégicos, né? E aí, eu já vi algumas vezes, chega a equipe e aí ela tenta comunicar como ela comunica com a própria equipe. Ela não tenta adaptar o discurso dela para falar com a executiva. E aí quer desdobrar o processo de discovery, quebrar e provar o valor e saber leitura de ambiente. Acho que é uma postura política, né? Acho que a Camila colocou ali no chat, né? Você tem que saber ler, entender quem são os executivos que estão ali, qual é o objetivo, por que você foi chamado, e não tentar ir com sede ao pote, sabe? Tentar mostrar todos os 1000 conhecimentos que você tem, metodologias. Vai pequeno, ouve, entende o espaço que você tem, faz os seus apontamentos, não precisa responder tudo na hora. Eu vou validar, eu vou conversar com a equipe, eu vou montar um roadmap, eu te trago isso. Então, não é tentar encantar ou prometer mundos e fundos, porque pode virar um tiro no pé, né? Você pode prometer mundos e fundos, no final das contas, deu algum imprevisto, você não tinha todos os dados que você precisava, não tinha o orçamento que precisava, aí pode gerar aquele comentário, mas tá vendo? O cara é sonhador, não trabalha no mundo real. Putz, então acho que tem que tomar um cuidado aqui, encontrou oportunidade, vai trabalhando, vai indo aos poucos, vai fazendo autocrítica com o time, acho que é super
super importante a gente ter essa noção aqui, porque, não é um tiro de 100 metros, né? É uma maratona que a gente está correndo aqui. Então, acho que isso é super importante. Exatamente, gente, é uma maratona e cansa, e cansa. Então é importante ter um momento para você também entender quando que você pode recarregar, um momento para você entender quando que você tem que dar uma pausa, lembrar também que quando a gente está nessa jornada de construção de maturidade, é sempre importante também ter transparência com o time, trazer as pessoas para perto para entender, gente, esse é o momento, esses são os passos que a gente tá tomando. Eu adorei essas dicas que vocês deram com relação às possíveis armadilhas pelo caminho, e aí meio que casa com a nossa próxima pergunta, a nossa última pergunta, e depois a gente vai abrir para um momento de Q&A, de perguntas e respostas. E a nossa pergunta é, para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, como que a gente começa a desenvolver essa maturidade? A gente falou um pouquinho sobre participar de algumas conversas, de ir no momento ali do cafezinho, né? Mas como é que a gente começa a desenvolver maturidade em design nesse mundo que é, hoje em dia, remoto, nesse mundo que a gente está convivendo com uma guerra na Ucrânia, né? A gente tem um país que está com movimentos políticos complexos, né? Como que a gente consegue começar a desenvolver maturidade em design, onde a gente começa a ver investimentos indo embora, a gente começa a ver pessoas mais ansiosas. O que que a gente faz nesse momento para desenvolver essa maturidade? No Complexa, né? ponto é... E, Oh, desculpa, Magá, vai lá. imagina, na verdade, eu ia puxar a fala que a Camila tinha feito antes, que eu achei perfeito. Acho que a primeira coisa é o autoconhecimento, assim, acho que a gente precisa começar por ali. A gente precisa saber exatamente quem a gente é, quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas fraquezas, onde são os nossos pontos que a gente precisa melhorar. Você começa construindo maturidade como você constrói maturidade na vida também, né? Acho que isso é super importante. Então, achei essa fala da Camila perfeita, acho que quis trazer ela de volta para cá. Acho que o primeiro ponto é isso, assim. E acho que, assim, a partir disso você vai descobrindo muita coisa, né? Você vai descobrir quais são os temas que mais te chamam a atenção dentro do design, quais são os fundamentos dentro de design que são importantes para você, e você vai se aprofundando nisso, e isso vai trazendo maturidade. E você, com isso, você se aproxima de pessoas que você acha interessante, pessoas que você vê valor ali, que você entende que tem uma coisa muito parecida com você, que busca a mesma coisa que você, e não precisa só ser dentro do design. Né? Acho que quando a gente fala de design, design precisa conversar muito com o negócio, né? Então, você conversar com outras áreas, tá ali, ter essa troca. Acho que a troca é a coisa mais importante. Você vai criando a maturidade e tá sempre com a escuta muito ativa, assim, sobre né, compreender o que está sendo dito ali, quando você está sendo uma pessoa que está ali facilitando, ir mais atrás, ir mais profundo ali na coisa, acho que isso vai trazendo a maturidade, e acho que tempo, né? Acho que a coisa da ansiedade também é uma coisa que a gente vê muito hoje no pessoal muito novo, querendo, não, quero fazer isso, quero ser melhor, também entende que também as coisas levam tempo, né? E tudo bem, assim, tudo bem. Acho que isso é importante também. Concordo Exato, muito. porque nesse Oi. tempo, desculpa, Camila. Não, porque Nada? nesse tempo no tempo que tá levando, você está desenvolvendo a paciência, que é uma skill extremamente necessária nesse mundo da vida, não só na carreira, mas em tudo. Sim, eu acho que falando nessas habilidades, assim, a se desenvolver, né? Eu vejo a galera muito presa, assim, nisso. Eu tenho que fazer todos os cursos que existem, eu tenho que fazer cursos técnicos, né? De muita técnica. E eu acho que desenvolver, eu diria, para encontrar, até ajudar nesse desenvolvimento da maturidade dentro das empresas, buscar outros conhecimentos. Então, estudar formas de oratória, como comunicação não violenta, como se cuidar para você estar bem e conseguir fazer as coisas sem ter um burnout, o burnoutinho, né, do final do ano ali, que hoje em dia, então, com remoto e pós-pandemia, né, continuamos, mas pós ter acontecido tudo isso, tá muito pior. Então, eu diria que é desenvolver essas outras habilidades, assim, como que a gente pode se desenvolver como pessoa em outros aspectos e usando isso nas empresas, até para você conseguir ter essa postura política, essa atuação diferente. Não, é muito difícil fazer isso só com conhecimento de design, assim. Então, acho que a gente precisa trabalhar outros pontos, a questão da resiliência, que vai ser o próximo papo, como o Renato fala muito, né, a gente conversa muito sobre o estoicismo, como de repente você
entender ali que as coisas são como são e não tentar viver só no futuro, o que que eu vou alcançar, ou pessoas que eu já liderei, assim, que era aquela coisa, não, aos 25 anos eu quero ser VP de design. Gente, calma, dá uma respirada, assim, né? A vida é mais do que isso, porque, enfim, é o que eu acho, hein? Trazendo aí para o lado da equipe, né? Eu acho que soft skill ultimamente é tudo, né? E cada vez mais a gente vê que, cara, você vai se especializando, tem curso para tudo, mas para soft skills precisa de autoconhecimento, precisa de, às vezes, terapia, eu faço, me ajuda pra caramba, você reflete, é muito bom, né? E aí, olhando para time, eu acho que o papel do líder aqui, ele é crucial, né? Para a gente, principalmente para quem está entrando no mercado, ele vem com aquela vontade, né? Então, construir uma cultura dentro do time, ter um ways of work, que não é, né, a forma de trabalhar, não é engessado na metodologia, mas sim, poxa, o que é esperado, o que a gente precisa descobrir. E aí você vai treinando o seu time, ele vai entendendo qual ferramenta usar, ele entende que não é um processo linear, ele começa a entender a parte da, gente, comunicação não violenta, se colocar no lugar do outro, para entender qual é a mensagem, qual que é a interação que outra pessoa espera tirar da interação contigo, né? O que ela tá, qual é a expectativa dela, você ter todos esses alinhamentos, seja no cafezinho, na hora que vai fumar um cigarro, na hora do almoço, entender quais são as motivações daquelas pessoas, ajudam bastante. Então, como líder ali, você começar a trabalhar na tua equipe, antes de ficar falando de escalar o design para 1000 lugares ou colocar a metodologia A, B ou C na empresa inteira, olha para o time, vê como que você consegue gerenciar a expectativa do teu time e colocar ele num lugar que, de fato, ele está ouvindo mesmo, porque empatia é parte de ouvir, e muitas vezes a gente está ouvindo querendo responder. Então, quando você traz esse olhar ali para dentro do time, cria essa cultura, um ambiente de segurança, né? Aí você começa a provocar aquela visão de métrica. Poxa, eu entendi, mas olha, tem esse indicador, meu, ele está preocupado com isso, como que essa solução ataca, putz, vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um teste ali. Então, naturalmente, você entendendo as ambições das outras pessoas, do negócio, e encontrando uma forma de se comunicar direito, né? Aberto a escutar mesmo, isso começa a construir a maturidade do time, porque ninguém quer colocar alguém inflexível ou um sabe-tudo na conversa. E ninguém está disposto a ouvir a opinião da pessoa. Imagina assim, você está andando na rua, chega alguém e te dá um soco no nariz, cara, e aí a pessoa quer argumentar contigo. Mas nunca! Nunca. Então, pensa que às vezes você chegar com argumento criticando, né? Ou é um soco no nariz da outra pessoa, ela não vai parar para te ouvir. Então, essa maturidade, trabalhar isso com o time, né? Vai garantir que as pessoas falam, pô, são pessoas razoáveis, elas estão dispostas a ajudar, elas estão tentando entender do meu lado. E aí você vai, como time, ouvindo, putz, o que eu podia melhorar aqui? O que você sentiu falta? O que não parou de pé? E aí você vai fazendo esse processo aqui, é constante. Então a liderança tem um papel muito importante. Ah, mas eu não tenho um líder de design aqui. Meu, seja você o líder de design. Já trabalhei em empresa que eu fui o primeiro. Poxa, bacana. Você cria uma cultura com o time de produtos, né? Com o time de tecnologia. Vai lá. Né? Acho que isso é super importante assim, para autodesenvolvimento e para o desenvolvimento de uma equipe. Perfeito, perfeito. Ok, pessoal, chegamos na nossa última pergunta. Luna, a gente tem alguma divulgação agora ou a gente vai direto para perguntas e respostas? Vamos direto para perguntas e respostas, e daí depois eu falo um pouquinho. Eu, na verdade, vou só trazer de novo os horários e as datas para todo mundo. Vamos para pergunta e resposta, que é mais interessante. Perfeito, perfeito. Pessoal, quem tem perguntas aí, pode, imagina, abrir a câmera e falar? Ou manda aqui no chat? Pode abrir a câmera, né? À vontade, acho que é melhor. Como a pessoa se sente mais confortável. Isso aí, pessoal. Pode fazer suas perguntas. Vou contar até 3, senão eu faço a pergunta, hein? Porque eu tenho várias aqui. Solta tímido, Renato. O pessoal tá tímido. A gente não tem Gente, pergunta ruim, tá? Pode fazer qualquer pergunta, não tem pergunta ruim. Essa é uma premissa de design. Pergunte o óbvio. isso aí. Isso aí, gente. Mas, Renato, se tiver mais pergunta, faça, porque eu tô curiosa também para saber quais são as suas perguntas. Perfeito, maravilha.
Então, uma pergunta que eu queria fazer é, quando a gente fala sobre maturidade no design, a gente fala muito sobre a cultura da empresa, né? E a gente fala sobre a influência do design na cultura da empresa, mas a gente também tem toda a parte de criar uma cultura dentro do próprio time de design. E eu queria entender, na visão de vocês, que eu sei que vocês já montaram times, já entraram em times que já existiam, como que deve ser feito o approach de se iniciar uma cultura ou de entender essa cultura? Como que a gente faz isso? Para aí a gente eventualmente conseguir influenciar na maturidade de design do time, depois a maturidade de design da empresa, e aí fazer esse trabalho de influência. Confiança. Também, gente. Ah, tá. Fala. Não, boa, boa. Eu acho que é confiança aqui, até para criar uma cultura. Você chegou num time novo, seja como líder ou seja como membro ali. Eu ouvi isso no podcast do Manager Tools, lá atrás. E ele falava que a forma de você construir confiança com o teu time é 30 minutos diários com cada um diários não, semanais, com cada um dos seus liderados, né, ou com o seu líder, em que a pessoa sabe assim, você nunca vai desmarcar. Eu sei que é difícil, tá, Pagina, mas a pessoa precisa saber que tem um momento para estar lá, que você vai estar lá exatamente dedicada para ela. Quando você começa com esse comportamento, as pessoas, primeiro, elas vão começar a te trazer dores e problemas que elas vão ver, pô, legal, tá disposto a escutar aqui e não julgar. Então, cabe muito da postura do líder também, que está ali para ouvir as pessoas e deixar elas abrir livremente a opinião delas, sem julgar. Então, construção dessa confiança vai ter um ambiente bem aberto para que as pessoas exponham os problemas e as dores. E aí cabe a pessoa que está ali liderando também, junto com o grupo, elencar quais são os principais e agir para resolver eles. Sabe? Então não adianta só elencar problema e não fazer nada. Então isso vai ditar muito para a equipe se a liderança nova, a pessoa que chegou, está de fato interessada ali em causar um impacto. Então, para mim, tem que construir um ambiente de confiança com todo mundo, seja entre os seus pares, tá? Ou com o seu líder, ou entre liderados. Tá? Então, para mim, é um ponto crucial aqui para daí você começar a identificar qual é a cultura do time, porque todo mundo vai trazer o que é problema e o que é bom. E aí vocês vão falando, isso é aceitável, isso é inaceitável, quando tiver esse problema a gente vai de grupo aqui, então a gente vai atacar junto essa frente, eu vou te dar respaldo. Boa. Eu acho que como tudo também que a gente trabalha é a questão de uma construção conjunta com o time, né? E para isso você precisa conhecer muito bem quem são as pessoas do time, quais são as características, quais são os valores que essas pessoas têm, porque você não pode construir uma cultura que leva para um valor que não é o valor que aquelas pessoas têm também, né? Então, eu acho que parte muito desse lugar, de novo, né, da gente entender, escutar, ver qual é o propósito daquele grupo como indivíduo, né, com cada um desses indivíduos, e aí a gente entender onde estão esses lugares de encontro para construir essa cultura. E eu acho que quando a gente forma a cultura dessa forma, a gente consegue criar, né, levar isso para as outras pessoas dentro da empresa com uma forma mais robusta, né? Porque você construiu junto, aquilo é uma verdade, assim, então fica muito mais transparente quando o que você está dizendo é uma verdade que ela vem de um lugar, né? Então essa construção conjunta para mim acho que é super importante. Eu normalmente quando eu chego num lugar, né, eu chego num time que já existe. Acho que a primeira coisa é conhecer muito bem essas pessoas, né? Antes de design, quem são elas, quais são os valores delas, o que elas querem. E aí, a partir disso, a gente costura junto o que são esses valores para construir uma cultura, né? Então, acho que eu partiria bem desse lugar. Sim, eu acho super difícil pensar em fórmula, assim, para construção de cultura, porque eu acho que a cultura está muito ligada, assim, às pessoas, ao ambiente. Eu me interesso muito, né, pelo assunto de construção de comunidades ou o mercado de influência, e não uma influência por influência, mas como que essas comunidades em torno, de repente, de uma pessoa que produz conteúdo, elas vão se formando e, de repente, vira uma grande rede de pessoas que pensam parecido e que se ajudam, e eu sou muito encantada com isso, assim, e eu acredito que dentro das empresas
é mais ou menos esse mesmo pensamento. Então, como que você pode ter conversas honestas e abertas? Eu acredito muito em vulnerabilidade. Eu, assim, cresci muito quando comecei a entender que eu tenho que me mostrar como eu sou mesmo, com as minhas fraquezas, minhas forças. Isso aproxima muitas pessoas. Então, não uma postura de liderança em que, eu estou aqui e existe toda uma hierarquia de como se vai falar. Eu sou apenas mais uma pessoa que trabalha ali e apenas minha função é outra, mas como construir essa relação entre as pessoas através desses pontos de contato e de que as pessoas têm um objetivo parecido, ou essa busca de quando você vai entrevistar alguém, você não vai só pela técnica, você vai muito pela histórias de vida que se complementam ou se juntam. Então, acho que é muito vivo também, muito orgânico. Não dá para dizer que, de repente, existe essa cultura e ela tá pronta ali. Muitas vezes a cultura ela tá presa em uma pessoa que consegue manter aquilo ali, mas se essa pessoa sai, de repente essa cultura desmorona, e como não deixar isso acontecer, né? Então, eu acho que é muito pelo mesmo pensamento ali, como que as comunidades se formam, como que a gente consegue estabelecer essas conexões. Não, perfeito. Um livro muito bom sobre isso é o Tribos, do Seth Godin. É muito, muito bom. Vou até botar o link aqui no nosso chat. Um outro que, assim, não é muito sobre comunidade, mas ajuda bastante é o Ensinando Comunidade da Bell Hooks. É um livro muito, muito incrível. E esse do Seth Godin é baratinho, lá, R$ 26. Um livro curtinho, pequenininho. Você lê em uma tarde. É super, super legal. Temos alguma pergunta, galera? Senão eu tenho mais uma, assim. A gente tem 2 Eu minutinhos. tenho uma pergunta. Posso? Aí, por favor. Eu estou tentando desenvolver essa resposta para mim mesma, porque essa semana a gente vai ter uma conversa da Ecos com a ADP List, e eu quero saber a perspectiva de vocês. Por que vocês acham que os mercados como um todo, globalmente, agora estão maduros o suficiente para que a gente tenha liderança em design? Por que agora, ou só agora, a gente passou a, de fato, precisar de liderança em design e antes não necessariamente? A gente travou aqui, eu perdi a pergunta da Luna. Picotou tudo para mim. Vou refazer a pergunta. Eu estou tentando responder isso para mim mesma, mas a minha pergunta é: por que agora os mercados estão maduros o suficiente para que a gente, então, precise ou valide ou estruture liderança em design? Eu me arriscaria a dizer que a gente estava falando uma coisa de mercado, de atração de talentos, etc. Eu acho que tem muito a ver com isso também, de você... eu acho que a liderança ela tem um papel também de dar o caminho e de derrubar barreiras. Então, eu acho que em algum lugar a gente facilita a vida do time de design, né? A gente constrói esse caminho ali, né? E para você ter talentos dentro da companhia, isso também seria importante, né? Você ter alguém ali batalhando ali, né? A gente está falando de cultura de design, de maturidade de design, precisa ter alguém ali batalhando pela organização do design, né? Batalhando para que aquele trabalho seja reconhecido e que seja levado, que as pessoas estejam nas conversas estratégicas importantes, e acho que esse caminho ele precisa ser guiado por alguém. Então, por isso que é importante da parte da liderança, pelo lado da companhia, pelo lado assim, a gente não pode olhar para um time e imaginar que esse time só vai ter pessoas sêniores ou pessoas plenas, a gente precisa ter desenvolvimento de talentos, e eu acho que aí, de novo, a liderança é super importante para olhar para aquela pessoa e falar, ó, vem me dar a mão que eu vou te ajudar a chegar onde você quer. Posso não, né? Eu falo muito isso, eu não sei todas as respostas. O que eu posso fazer do meu lado é buscar facilitar esse encontro das respostas, ou da pessoa que vai te dar essa resposta, e aí eu acho que o papel do líder de design é muito importante para o momento que a gente está. E tem o que a gente estava falando da construção, de mostrar a importância do valor do design, né, dentro das empresas. Então, a partir do momento que isso também é entendido, precisa-se de pessoas que conseguem falar a linguagem do design dentro desses outros ambientes. Então, quando se entende que o design ele vai muito além da mão na massa ali em termos de construção de tela ou de insumos,
Eu acho que precisa, começa a se entender o valor disso e o valor de ter pessoas com essa forma de pensar nesses âmbitos e nesses lugares onde as discussões estratégicas estão acontecendo, né? Então, imagino por aí. Eu vejo como uma resposta também um pouco à mudança da sociedade como um todo, chegada de internet. Porque, no fim do dia, antigamente faziam produtos e as pessoas tinham que consumir. Simples assim, né? O bom e velho Fordismo, né? Com o advento da internet, mídia social, a voz das pessoas foi ganhando força. E elas começaram, aí o Kotler falou lá no marketing digital, 3.0, já está no 5.0, bicho. Né? Ele falou que as pessoas queriam muito co-criar, que elas queriam se fazer ser ouvidas. Né? E aí a gente sai do momento onde a gente tinha tudo assim, você pode ter qualquer carro desde que ele seja preto, né, para um momento em que as pessoas falam assim, não, eu não quero mais um carro preto, eu quero uma bicicleta e eu quero que ela seja rosa. Então e aí as pessoas foram se agrupando, se organizando em comunidades e em nichos específicos. Então, o que as empresas começaram a entender? Pô, isso não é mais um one size fits all, eu tenho que tratar, conversar com aquelas tribos, com aquelas pessoas de maneira específica, de uma maneira que elas se identifiquem com os valores que eu proponho, né? E é isso até em estratégia de marca, né? Poxa, uma marca não representa aquilo que o meu grupo trabalha, então vamos fazer uma divisão, vou criar uma marca para trabalhar com aquelas pessoas, né? Aquele determinado conjunto de valores e comunicar com elas. Então a gente veio para um momento em que as pessoas ganharam voz, elas querem ser ouvidas e elas querem fazer parte, sim, porque no final do dia elas entenderam, eu compro o produto, então eu deveria ser ouvido aqui, não vou aceitar mais o que vocês estão me dando, eu vou reclamar e se você não oferecer, alguém vai ouvir e vai chegar com uma oferta melhor. Então, a partir desse momento, não é porque todo mundo ficou bonzinho e falou, olha o design, né? Tem bastante do interesse aqui comercial. Gente, como que aquelas empresas estão comunicando com as pessoas e fazendo diferente e ganhando dinheiro? Qual que é a estratégia delas? Então, teve um motivador ali forte de diferenciação no mercado. É por isso que eu ainda continuo sonhador aqui, cara, pensando muito assim, putz, legal, tem esse momento, não vamos ser ingênuos sobre ele, foi motivado muito por resultado, mas sim, a gente tem um papel de conscientização das pessoas para relações sustentáveis. E aí eu acho que o design faz isso, ele consegue trazer e botar, igual a Magá comentou aqui, botar todo mundo na mesa, né? E ser esse conciliador, ser esse mediador aqui para fazer as pessoas serem ouvidas ou ouvirem outros pontos, né, de opinião, não só os mesmos pontos, né, que tem sempre as mesmas pessoas dentro da sala, criando produtos com as pessoas que não vão ser consumidas, né? Que não são, elas pensam dentro daquele cluster, daquele nicho, né? Então, precisamos de gente, precisamos de diversidade, precisamos de gente que pensa diferente. Então, veio tudo isso. Tudo isso veio por causa de uma mudança simples, né? Que veio a internet dando voz para as pessoas mesmo, né? Rê, qual a sua resposta? Qual seria? Eu tenho que responder também. Adoraria. Então, eu acho que é muito o que a Camila disse, assim, a primeira coisa que me vem à mente é, a gente está falando de negócio, a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de coisas que precisam dar resultado, né? E resultado é uma coisa que é questionável. Mas veio muito da necessidade de empresas notaram que design dá dinheiro, precisamos de uma certa senioridade, não dá para deixar designers rolando soltos, então precisamos de algumas pessoas para administrar isso, para garantir que essa área está trazendo o retorno que a gente espera. E aí, uma vez que todo mundo entendeu que Airbnb, empresa fundada por designers, é unicórnio, Facebook, empresa que bota muito peso em design, também ganha dinheiro pra caramba, Netflix. Quando notaram que todas as empresas que estavam ganhando muito dinheiro usavam muito design como processo e não design como criação de interface, fala assim, opa, a gente precisa então inchar os nossos times de design. E aí a gente vê isso acontecendo aqui em empresas no Brasil também, empresas lá fora, onde as empresas incham os times de design e por causa da maturidade no design, onde as empresas não deram o tempo necessário para o design florescer e construir realmente essa maturidade e se infiltrar na cultura da empresa e na estratégia, aí eles começam a cortar um monte de gente. Por quê? Porque eles ainda não deram tempo de maturação para entender que design faz parte da estratégia e traz resultado, né? Então aí acaba rolando corte precocemente.
Mas para mim é puramente isso. Viram que design dá dinheiro, precisamos de gente para organizar, vamos trazer. Bom, mas como você falou, né? Não é um investimento a curto prazo, né? Exatamente. Não é, contratei 2 designers, amanhã aumentei X% no meu GMV. Não, porque tem que desenvolver a maturidade da articulação do design dentro da empresa, né? Literalmente, Exatamente. fechando o ciclo inteiro da nossa conversa aqui. Maravilhoso. Olha, exatamente isso que o Leandro disse. Olha, tamanho de time não gera maturidade de design. E é exato. Não é sobre você ter 300 pessoas, 200 pessoas no time. Primeiro porque organizar a maturidade, organizar os processos em todos os times já deve ser um inferno absurdo, né? Nossa, pelo amor de Deus. Agora imagina conseguir garantir que tá todo mundo andando, porque isso nunca vai acontecer, mas garantir que tá todo mundo numa caminhada de maturidade, porque a caminhada de maturidade não vai ser igual. Primeiro que todo mundo não começa no mesmo nível, né? Então, assim, gente, é extremamente complexo, não é investimento. Olha, eu levantei o Series C, vou contratar 50 designers. E aí, no segundo quarto não deu resultado, assim, design não dá resultado. Ué, gente, não é assim também, né? Nem tudo é CRO. Mas, enfim. Bem, acho que é Tá isso. maravilhoso. Eu estou literalmente usando a nossa conversa para fazer a minha própria pesquisa, porque a gente é designer na raiz, que não perde a oportunidade de entender o que as outras pessoas têm para dizer. Rê, tem mais alguma coisa para dizer? Quer convidar as pessoas para Fire Session daqui a 2 semanas, antes de eu fechar? Sim, pessoal, nós temos uma Fire Session que vai rolar daqui a 2 semanas, falando sobre resiliência no design. Vai ser muito, muito incrível. A gente vai ter Caio, que é head de design na Ambev, vai ter Clarissa, que é ícone do design, e vai ter também Gabi Oliveira, que é incrível, head de design na NT Consult. Incrível, incrível, incrível. Vai ser uma conversa imperdível, vocês têm que participar. Vai ser incrível. E convido todo mundo que está aqui E é também. alumni. Caio é alumni do Design Leadership da primeira temporada. Verdade, fiz design leadership com o Caio na primeira temporada, É, verdade. fizeram juntos mesmo, é verdade. É. Muito bom. Gente, muito obrigada. Eu sei que não só eu que estou aqui anotando tudo que estão falando, mas a Ecos, o time inteiro está muito contente, de novo, com a confiança de vocês estarem aqui compartilhando as ideias, os insights do coração de vocês sobre design, porque eu acho que todo mundo que é design em algum nível é muito apaixonado. A gente vai entregar o recording, a gravação desse vídeo para todo mundo que se inscreveu, inclusive para vocês, assim que eu tiver, eu mando. E queria dizer que quem está aqui, estiver interessado em fazer o curso, eu queria estar com o QR Code pronto, mas ele não estava pronto. Então, só me manda um e-mail para me dizer, Luna, estou interessada, eu quero os meus 20%. E aí eu articulo vocês com o nosso time de vendas. E só queria trazer de novo as datas, porque às vezes as pessoas não têm certeza se a agenda vai caber, porque é o final do ano e tem um mini burnout, como a Camila falou, é normal. Mas se tiver com tempo e se quiser se programar e crescer ainda para o ano que vem, quer que seja, tá aqui, essas são as datas de agora, manda uma mensagem, avisa o que está acontecendo por aí, a gente sempre se organiza do lado de cá. Qualquer outra conversa que queira ter sobre design em qualquer nível, ou chega, vamos marcar um papo, a gente conversa 1 a 1, ou vem para as conversas. Vai ter conversa com o Renato semana que vem, tem conversas da Ecos globalmente, então para quem também fala inglês e quiser participar para poder ver perspectivas de outros países, de outros líderes, tá muito maravilhoso. Eu sou, né, enviesada no meu ponto de vista, é quase meu bebê, tem 1 ano e meio que eu não faço mais nada, só trabalho com design leadership, então muito obrigada. E a gente se vê muito em breve. Gratidão por estarem aqui, por compartilhar tão generosamente. Um beijo, todo mundo. Beijo, pessoal. Boa semana. Valeu. Boa Obrigado. semana. Boa semana.